Olha só quem voltou, eu sou o Gabriel Amaral e vambora. Depois de um final de semana paradão, né, aqui no canal, não lancei vídeo no domingo, claro, precisava dar aquela recarregadazinha nas baterias. Vambora, eu vou me atualizar, né, já me atualizei aqui e vou te atualizar de tudo que aconteceu nesse final de semana. Então deixa um like aqui embaixo se você quiser, se inscreve aqui no canal se quiser dar aquela moral e vamos embora. Bem, primeira coisa já vamos botar aí de cara, o André deu uma entrevista que chamou um pouco a atenção da galera lá na seleção brasileira. Vamos botar aí na tela, e aí obviamente que você vai ouvindo a entrevista do André também. Eu não tava agoniado, mas minha relação com o Fluminense sempre foi muito clara. Sobre a minha parte da diretoria, fizemos acordo, tínhamos palavras. No ano passado tínhamos um acordo de eu ficar e esse ano o acordo era para me sair, independente da proposta que chegasse. E óbvio que eu tava pensando, os dias já estava chegando no fim da janela. Porém, a diretoria do Fluminense sempre foi muito clara comigo, meus empresários, eles sempre tentavam me deixar tranquilo e acabou no final que deu tudo certo e ficou bom para todo mundo. Bem, o André estava na seleção brasileira e, dando essa coletiva, respondeu a uma pergunta. A pergunta tinha esse teor ali, né? Se ele estava muito preocupado pela venda não sair e tal. Bem, há um ponto muito simples aí nessa questão que acabou chamando a atenção de um monte de gente, a galera repercutindo muito, que era baseado nele falar: esse ano era para eu sair independentemente da proposta. Ou seja, isso na hora fez todo mundo falar: ô, peraí, que tipo de acordo é esse então, que o Fluminense está fazendo? Se chegasse uma proposta muito ruim, ele ia sair também? E aí, a minha interpretação, e você pode ter uma diferente, é que é a seguinte: se era pro Fluminense aceitar e o André ir embora, independentemente da proposta, ele teria ido pro Fula. Ele tinha aceitado, ele aceitaria aí. O Fluminense é que não aceitou aquele valor. Então, de início, assim, acho que o André tá falando num sentido de, independentemente da proposta, relacionada àquilo que o Fluminense também esperava receber. E aí, porque tem muita gente atrelando isso à situação do John Arias e tal, dele querer sair e de não venderem ele e tal. E as situações entre John Arias e André são diferentes. Primeiro, o Mário Bittencourt, tirando aquela entrevista lá que eu já mostrei aqui no canal, em vários momentos ele não coloca o John Arias no bolo onde estava André e Nino, mas colocou naquela entrevista. A gente já debateu a situação do John Arias lá. Agora, na situação do André, me parecia muito claro de que iria chegar uma proposta sim pelo André, e dentro da proposta chegar sendo boa pro Fluminense, o Fluminense aceitaria. Teve um ponto só que eu fiquei pensando depois e tal, da ida dele pro Wolverhampton. Fiquei pensando, cara, será que ele já, quando eles fizeram a contraproposta de 35 milhões de euros pro Fulham, será que já tinha a proposta na mão do Wolverhampton também? Porque aí fica mais tranquilo, né? Você tem duas propostas ali de 25. Fala, cara, eu vou fazer uma contraproposta para um deles aqui jogar lá no alto, porque se eles não aceitarem, aí do lado de cá eu já tenho 25 no garantido também. Enfim, pode ser, né? Não é muita maluquice pensar isso, né? Enfim, fato é que a declaração do André tá muito mais falando só da saúde mental dele, da possibilidade dele sair e tal, se ele tava com medo, do que necessariamente de, se chegasse uma proposta de 5 milhões de reais, vendia André também. Não era assim, né? Outra notícia que a gente aborda aqui também é um assunto que também vem reverberando do final de semana pra cá. Na verdade, tá reverberando no meio da semana passada, né? O São Paulo vai atrás mesmo, tá? Vai atrás da anulação do jogo contra o Fluminense. Mas é engraçado que numa matéria aqui do Leonardo Lourenço, no GE. Globo, diz o seguinte: diretoria do São Paulo decide pedir anulação do jogo contra o Fluminense. Vou jogar a matéria aí na tela só para vocês verem uma situação só engraçada, tá?
Primeiro ponto, São Paulo tá no direito dele de pedir a anulação do jogo, tá? Isso aí, beleza, qualquer um pode pedir, eu posso inclusive ir ali fora e gritar que eu quero um Porsche. Mas aí é o meu pedido, né? São Paulo vai, se vão atender ou não, outra história, vai tentar anular a partida contra o Fluminense, né, no STJD, por aquele motivo que eu já falei aqui, inclusive tem um vídeo completinho aqui no canal, tá? Completinho aqui no canal, já dito, é um dos últimos vídeos aqui lançados, explicando tintim por tintim, primeiro, qual foi o erro do árbitro no lance, e segundo, por que o São Paulo não pode pedir anulação. Inclusive, pode ser até que o São Paulo tenha visto o vídeo aqui do canal, obviamente que não é isso, né? Mas porque diz aqui o seguinte: o São Paulo já tinha protestado por causa do lance, primeiro com um ofício enviado à CBF, depois de uma reunião com o presidente do clube, Júlio Casares, e o Edinaldo Rodrigues. Até então, o clube entendia que não deveria pedir a anulação do jogo. A divulgação das imagens fez os dirigentes reconsiderarem, mesmo conscientes de que um pleito desse tipo dificilmente seria atendido. E aí diz aqui que o artigo 259 permite a possibilidade de anular um jogo se o árbitro deixar de cumprir as regras do futebol sabendo disso, né? Importante lembrar esse ponto. E diz aqui que o entendimento é de que o próprio código, no contexto mais amplo, dificulta as decisões do tipo para preservar a integridade do torneio. Ou seja, porque qual que é o problema aqui, tá? É que se a gente for anular jogo baseado no artigo 259, porque um árbitro deixou de cumprir as regras do futebol, uma série de problemas vai acarretar numa série de problemas inimaginável. Desde o fato, lá de trás, que inclusive já foi utilizado para recusar um pedido do próprio São Paulo de anulação, de que são só 48 horas a partir da publicação da súmula para você pedir e averiguar algum erro no jogo. Então, por exemplo, se o São Paulo identificar uma situação agora, num jogo entre Fluminense e São Paulo, ele só tem 48 horas a partir da publicação da súmula, que a gente já viu, foi publicada na própria noite de domingo. Ou seja, só tinha até a noite de terça para pedir anulação do jogo. Além desse precedente, né, de descumprir a regra, e São Paulo e Atlético Mineiro de 2020 foi pedido ao São Paulo, o próprio São Paulo, hein? Pediu a anulação de um jogo contra o Atlético Mineiro, 40 dias depois e o pedido foi recusado exatamente por isso. Falou, olha, eu nem sei se era para anular ou não, mas você tá pedindo fora do prazo, então só isso já cancela. Mesma coisa agora, além disso, você anular pelo artigo 259, que basicamente o árbitro deixou de cumprir as regras do futebol. O tamanho do precedente que você abre, meu amigo, para qualquer coisinha, desde coisas bobas do tipo, sabe uma regra que tem no futebol? Que você provavelmente sabe, mas você sabe que ninguém dá. 6 segundos. O goleiro só pode pegar a bola na mão e ficar 6 segundos com ela na mão. Eu poderia entrar no Fluminense. Próximo jogo, vai ter lance em que o árbitro vai estar vendo que o goleiro está com a bola por mais de 6 segundos, por 10, 12 segundos, e ele não vai dar o tiro livre indireto pro Fluminense. Vai lá e pede anulação do jogo. Eu tô dando um exemplo ridículo aqui, tá? Mas só pra mostrar do que se pode criar. Então, assim, vamos trabalhar na sinceridade aqui. Não existe um mundo onde o São Paulo consegue a anulação dessa partida, tá? Aí é até engraçado que na própria matéria diz aqui, os dirigentes de São Paulo sabem que dificilmente vão anular um jogo, mas ainda assim será importante acionar o STJD para marcar uma posição. Ou seja, São Paulo tá só jogando pra torcida, tá? E é bom relembrar uma coisa aqui importante também, porque teve alguém que eu gravei um vídeo inteiro explicando todos os detalhes, tal, pra trazer informação legal. Aí teve uns 2 ou 3 comentários, eu sei que é uma parcela ínfima, mas é bom falar aqui, né? Vamos ver assim, nossa, parece até que é a anulação do jogo. Tá falando desse assunto? Show, irmão. Tu clicou no vídeo também, né? Só pra lembrar. Tu tava interessado no vídeo também. Eu tô falando do assunto que interessa ao tricolor, não interessa ao Fluminense. Se não te interessa, aí é só você não clicar, né, pô? Vamos lá, cara. Mais notícias aqui também desse final de semana. A gente fala
de a atualização para Fluminense e Atlético Mineiro, que me preocupou um pouquinho, tá? 33 mil ingressos vendidos para Fluminense e Atlético Mineiro. Tudo bem, ainda tá ali no escopo de venda apenas para sócios e tal, mas assim, 33 mil ingressos, foi o Marcelo Neves lá do GE que trouxe essa atualização. O jogo é na semana que vem. Bom, beleza, né? Quarta que vem só. Mas ainda assim, cara, pelo frisson que se foi e pelos números batidos ali nos primeiros minutos de venda, 33 mil só já era pra ter esgotado, não? Por que você não comprou teu ingresso ainda? Responde aqui embaixo. Olha, outro assunto que também a gente aborda aqui é de um estudo, um levantamento, na verdade. Dois levantamentos que são bem interessantes. O primeiro é o levantamento relacionado a lesões. O GE. Globo fez esse levantamento bem completo ali, relacionados a lesões do Fluminense e lesões nacional, do ranking nacional. E para surpresa de ninguém, o Fluminense não só é o clube com mais lesões durante a Série A, como é disparado o clube com mais lesões. 49. O segundo é o Vitória com 37, o que menos teve é o Atlético Paranaense com 13. Mas, lembrando, tá? Lembrando, vou fazer essa situação, tem um detalhezinho aí. No GE. Globo diz aqui que o jogador com o maior número de lesões foi o Marcelo, com 5, né, o jogador do Fluminense. O Samuel Xavier teve 4, o Germancano 3, o Gabriel Pires 3, o Keno 3, o Manuel 3, o Marquinhos 3 e o Renato Augusto também 3, além de outros jogadores que tiveram 2 ou 1 lesão. Cara, tem uma questão aí especificamente, tá? Que é, o GE. Globo, eu sei que agora, na hora, você pensou bem assim, caraca, ano passado a gente era o time com menos lesões, né? Esse ano a gente é o time com mais lesões. Tem um detalhe aí, tá? No ano passado, o Fluminense não divulgava praticamente de ninguém lesão. O jogador ficava de fora, o Fluminense ficava quieto. Se o jornalista conseguir apurar o que é, apura. Se não conseguir, não apurou. O Fluminense não divulgava nada. E esses rankings, na maioria das vezes, eles dependem dessa divulgação do clube também, né? Não tem como você ficar só na apuração, mas aí a apuração de quem que tá valendo, de qual, enfim. E o Fluminense, ano passado, num curto período de tempo, divulgou lesão. Alexander e Marcelo, por exemplo, foram 2 ali que o Fluminense divulgou, e depois acho que veio o Nino pra seleção e que iria pra seleção também, enfim. Mas ali naquele pedaço ali de maio, junho, né? Até por uma cobrança do próprio Marcelo também, que não foi divulgado que ele estava lesionado, ele, enfim, tentando ali, enfim, aquelas maluquices ali do mês de maio, junho do ano passado. Nesse ano o Fluminense tem divulgado as lesões, né? E também tem acontecido muito mais, óbvio, fruto do retorno precipitado ali por conta do Mundial e da Recopa, a falta de pré-temporada, obviamente tem muito fruto disso, mas claramente também tem muito fruto da falta de preparo mesmo dos jogadores, do próprio preparo deles, né? Já foram amplamente dito, inclusive por eles mesmos, que deram uma largada, né, na primeira parte do ano, então isso obviamente tem uma influência física também, e também pelo ritmo de treino aceleradíssimo, que era o que tinha o Fernando Diniz também, e aí normalmente fazendo com que uma lesão voltasse depois de pouco tempo. Então, são fatores que aconteceram durante o ano e que obviamente fizeram e fazem com que o Fluminense seja o time da Série A com o maior número de lesionados. Caraca, 49 em primeiro, são 20 times, o segundo tem 37, cara. Que loucura. Pra gente fechar aqui, um estudo do Observatório do Futebol, o CIES, acho que é CIES que chama, apontou o Fluminense com 1 bilhão, e aí já vou explicar o que é esse bilhão, 1 bilhão de saldo, como um dos 20 clubes do mundo que mais tiveram lucros entre vendas e compras de jogadores. O Fluminense está aqui, né, nesse saldo, né, abaixo do Atlético Paranaense do Brasil e do Palmeiras também do Brasil, né, são 2 times que estão acima. O Fluminense tem 186 milhões de euros. Essa conta ela é basicamente o seguinte: quanto que os times venderam, quanto que os times gastaram comprando, quanto que os times arrecadaram vendendo.
O Benfica disparado com melhor arrecadação, né? E o Fluminense, como diz aqui a própria matéria do GE, é muito baseado em xerém mesmo, né? Não tem boa. O Fluminense é um time vendedor, eu costumo falar isso, cara. O que faz o Atlético Paranaense também, mas o Atlético Paranaense tem o Vitor Roque ali, que é um ponto fora da curva. Mas o que faz o Fluminense disputar com esse ranking, ele é dos últimos 10 anos, tá? Da última década, de 2015 a 2024. O que fez o Fluminense disputar o que disputou, e olha que 2015 a 2024 compreende um período ali meio... não sei se dá pra chamar de seca, né? Mas são 2, 3 anos ali que de fato não tem revelações assim, até que tem o Gerson, depois tem o Pedro, enfim. João Pedro também vendido um ano antes. O Fluminense só compete aonde compete por causa de xerém. Eu sempre falei isso. O que diferencia o Fluminense neste século, tá? Tô botando aqui de 2001 até 2024. O que diferencia o Fluminense do Botafogo e do Vasco é Unimed e xerém. Não tem como desassociar essas duas coisas. Unimed, xerém. Unimed, um patrocínio. A Unimed ganhou muito com o Fluminense, e aí você fala, não, mas a Unimed, meu amigo, era um patrocínio. Os caras botavam dinheiro no Fluminense porque o Fluminense dava retorno para a Unimed. O Celso Barros não era dono da Unimed, não. O Celso Barros era presidente. A parada era essa. Então, dava retorno de mídia, tava lá o bonezinho da Unimed no Jornal Nacional. Sabe quanto custa um anúncio da Unimed no Jornal Nacional? Então, a Unimed botava isso lá através do Fluminense contratando o atacante Araújo, sei lá, que virava matéria. Então, tinha esse detalhe aí. E claro, né, foi muito importante lá no início do século. E depois, sem dúvida nenhuma, xerém. É o que manteve a gente. E essa balança comercial aí do Fluminense acaba também ficando muito positiva porque o Fluminense não compra jogadores nos últimos 10 anos, né? De 2015 para cá foram poucas as compras. Óbvio que algumas desesperadoramente ruins, assim como também algumas vendas também foram desesperadoramente boas. A venda do Gilberto, por exemplo, chega a ser engraçada de tão boa. E detalhe, né? Foi o Benfica que é quem tem a balança melhor, quem efetuou a compra. Enfim, é a conta que a gente sempre faz, cara. É xerém. Xerém nos trouxe até que xerém nos faz brigar em alguns lugares onde financeiramente, dentro do que se arrecada, dentro do que é o padrão, dentro do que seria o padrão, o Fluminense não estaria. O xerém é quem dá o ingresso VIP para umas festas que o Fluminense não teria ingresso VIP. E tem que ser muito bem cuidado. Tá vindo mais uma geração espetacular, a galera da geração 2007 do Fluminense que tá começando ali a chegar sub-17, sub-20. É pra gente ficar de olho, é sim pra gente ter expectativa, porque, meu amigo, se a gente não tiver expectativa em xerém, quem vai ter, né? Enfim, não esquece de deixar um like aqui embaixo, tá? Isso ajuda bastante aqui o canal. Fiz um resumão de todas as notícias aí, de tudo que teve de mais importante nesse final de semana. São 4h30 da manhã, eu falei pra tirar um tempo pra recarregar baterias, mas são 4h30 da manhã eu tô gravando isso. Tamo junto, tá? Não se esquece de se inscrever aqui embaixo também. Começa a semana da volta do futebol, pelo menos. Até a próxima. Valeu.